Era pouco depois da meia-noite nas Ilhas Salomão. Destroyers japoneses cruzavam um trecho estreito do oceano. O slot, rádios altos, motores rugindo, certos de que a noite era deles. Não esperavam resistência, não de 6 barcos americanos de compensado. Mosquitos, eles os chamavam, embarcações com tripulações de cerca de 20 anos e finas demais para o fogo inimigo e torpedos que frequentemente falhavam. Porém, no escuro silêncio, os barcos de madeira deslizaram como fantasmas. O que se seguiu reescreveria o que o poder naval representava no Pacífico, provando que, às vezes, a menor força, usada audaciosamente, pode paralisar um império. Antes de mergulhar nesta história incrível, inscreva-se em No Man's Land, onde batalhas esquecidas, heróis improváveis e os momentos mais sombrios da guerra são revividos. O casco de madeira da PT-109 rangia nas águas escuras. Os motores desaceleraram para silenciar. O tenente John F. Kennedy, com apenas 26 anos, estava no comando do barco torpedeiro, com os olhos fixos na escura costa das Ilhas Salomão. Sua tripulação, 12 homens, usava velocidade e surpresa, não força. Construídos para táticas de ataque e fuga, eram velozes para atacar navios e sumir antes da reação inimiga. Porém, torpedos falhos, visibilidade ruim e fortes patrulhas japonesas tornavam cada missão um risco, com poucas chances de sucesso. Barcos PT eram de madeira, com tinta à base de gasolina, virando-os em bolas de fogo com um único tiro. Kennedy sabia disso, e todos os homens a bordo também. Planeadores navais japoneses criam que destroyers rápidos venceriam batalhas noturnas no Pacífico. Sua doutrina confiava em equipes bem treinadas, manobras ousadas e torpedos mortais. Barcos PT americanos, por outro lado, eram vistos como invenções imprudentes, pequenos, expostos e não confiáveis. O comando americano tinha pouca esperança neles. Eles recebiam tarefas indesejadas, interceptações, assédio costeiro e ataques noturnos, onde detecção significava destruição imediata. Kennedy entendia sua vantagem, a imprevisibilidade. Capitães japoneses esperavam grandes navios, radar e canhões potentes. Não esperavam um barco de compensado deslizando na água escura motores quase inaudíveis. À noite, o comboio japonês do Expresso de Tóquio se aproximava. Os canhões vasculhavam o horizonte por cruzadores, não por barcos de patrulha. O que eles não sabiam era que a PT-109, sem blindagem e quase sem chance de escapar se descoberta, estava prestes a quebrar todas as suposições que a Marinha Imperial havia feito sobre a guerra no escuro. Forças japonesas ganharam confiança em suas missões noturnas pelo slot. Seus destroyers, com tropas e carga, corriam para Guadalcanal a fim de reforçar operações terrestres. Confiavam na velocidade para evitar detecção americana, crendo que nada tão pequeno os desafiaria de perto. A Marinha Imperial as chamou de Expresso de Tóquio e, por meses, operaram quase sem serem incomodadas. Seus comandantes criam os americanos cautelosos demais para lutar à noite, em especial com embarcações pequenas. O que não esperavam é que o desespero impulsionaria novas táticas. PTs de Kennedy não foram feitos para combater destroyers. Eles não tinham radar, visibilidade era pouca e contavam com a visão humana. O lançamento do torpedo dependia apenas de instinto e experiência. Pior, os torpedos navais dos Eleu tinham o detonador Mark 14, notoriamente falho. Oficiais alegavam que falhava mais de 80% das vezes em combate. Mesmo assim, as equipes PT deviam interceptar um comboio japonês em 1º de agosto de 1943. O objetivo: perturbar, atrasar e forçar erros. Kennedy instruiu a tripulação com calma, mas direto.
Ele entendia os riscos como ninguém. Um destroyer poderia, com uma salva precisa, partir o barco ao meio. Cada homem usava colete salva-vidas não como equipamento de segurança, mas como preparação para quando e não se acabassem na água. Ao formar interceptação com outros PTs, seus motores giravam lentos. Os homens fitavam o horizonte, a lua mal iluminando as ondas. Eles estavam em desvantagem e com armas falhas. Mas a imprevisibilidade era sua única força. Eles atacariam de perto, tão perto que os navios japoneses teriam que escolher entre virar para atirar ou arriscar uma colisão. A essa distância, um erro poderia mudar tudo. E naquela noite, um erro aconteceria, não da tripulação de Kennedy, mas de um dos maiores destroyers do Expresso de Tóquio. O céu noturno estava pesado de neblina enquanto o PT-109 se dirigia para sua zona de patrulha. Kennedy, fora da cabine, perscrutava a escuridão. Já passava das 2 da manhã e a visibilidade havia caído para quase zero. O motor operava no mínimo para evitar ser notado, causando só uma leve ondulação. A tripulação sabia que o radar era ineficaz por serem pequenos demais para aparecer nos sistemas inimigos, mas essa vantagem era mútua. Eles não detectavam navios inimigos até estarem perigosamente perto. Kennedy confiava no instinto, ouvindo o rugido de motores. Pouco antes, 3 PTs atiraram torpedos no comboio, mas erraram. Destroyers japoneses mudaram de curso, cruzando a área mais agressivamente que o esperado. O barco de Kennedy movia-se devagar, tentando mudar de posição quando, subitamente, o vigia viu uma forma escura surgir da névoa. Não era cruzador ou um pequeno navio de escolta. Era o destroyer Amagiri, navio de 2.000 toneladas a quase 35 nós. A essa velocidade cobriria um campo em 2 segundos. Kennedy teve menos de 5 segundos para reagir. Ele gritou por manobra evasiva, mas antes da resposta, a proa do Amagiri cortou o PT-109 em velocidade máxima. O impacto explodiu, o casco de madeira estilhaçou. O combustível incendiou. Chamas subiram e Kennedy e seus homens foram jogados na água escura. O contratorpedeiro não desacelerou, seguindo noite adentro como se tivesse atingido um tronco, e não um navio americano. 11 homens lutavam para boiar no mar em chamas. Kennedy, mesmo com as costas feridas, nadava pela água oleosa buscando sobreviventes. 2 homens estavam desaparecidos, um preso nos destroços. O outro estava inconsciente. O grupo sabia que estavam em território inimigo, à deriva para ilhas japonesas, à mercê das correntes. O barco deles se fora, as armas deles se foram. Mas Kennedy estava vivo. E o que ele fizesse a seguir definiria se sua equipe veria o sol nascer. Kennedy reuniu seus homens nos destroços, ocultando a dor por trás de uma calma calculada. As correntes oceânicas os arrastavam para a costa de Kolombangara, ilha japonesa. Ficar à deriva era captura ou morte ao amanhecer. Ele tomou a decisão de nadar até a ilha Plum Pudding, uma pequena ilha desabitada, calculada a 3 milhas de distância. Sem barco, rádio ou homens feridos, soava impossível, mas ele acreditava que o movimento era a única chance deles. Kennedy cortou uma alça de um colete, aprendeu ao colarinho do tripulante mais ferido e começou a puxá-lo pela água. Por mais de 4 horas, ele nadou usando apenas um braço, com as costas feridas enviando uma dor aguda a cada braçada. O resto da equipe seguiu, usando destroços para flutuar. Tubarões giravam ao longe, atraídos pelo óleo e sangue na água. Num dado momento, um sinalizador subiu das forças japonesas na costa em busca de sobreviventes. Kennedy ordenou silêncio total. Todos os homens congelaram. Por quase 15 minutos, eles permaneceram imóveis enquanto o holofote os varria. Por fim,
Chegaram à costa, sob a escuridão. Exaustos, rastejaram pela areia, corpos rasgados por corais. Ainda antes do amanhecer, na ilha não acharam água, comida, nem proteção de patrulhas inimigas. Kennedy disse a seus homens: "Estamos vivos. Isso basta para começar." Mesmo ferido, ele não quis descansar. Ao amanhecer, nadou para o mar aberto, buscando barcos americanos. O nado durou quase 2 horas. Sem ver nada, ele voltou e tentou de novo no pôr do sol. Cada tentativa levava seu corpo além do limite normal. No segundo mergulho da noite, achou um caixote de madeira. Dentro, um saco de biscoitos duros e uma lata de frutas locais. Mal dava para 2 pessoas, mas ele racionou para 11. Os homens agora sabiam que podiam sobreviver à colisão, mas sobreviver na ilha exigiria um risco ainda maior. Fazer contato com os nativos que se moviam entre as rotas de patrulha e que tinham o poder de decidir se aqueles americanos viveriam ou morreriam. Na manhã do segundo dia na ilha Plum Pudding, o moral da equipe começou a decair. Os homens estavam fracos, desidratados e expostos ao sol sem abrigo. Barcos de patrulha japoneses passavam perto. Qualquer movimento arriscava detecção. Kennedy e seu oficial, Ensign Leonard Tom, concordaram. A sobrevivência dependia de buscar ajuda, não de esperar resgate. Sabiam que as ilhas próximas eram visitadas por batedores das Ilhas Salomão que colaboravam com observadores aliados. Se houvesse contato, havia esperança. Caso contrário, captura ou fome os esperava. Kennedy decidiu nadar até a Ilha Nauru, uma porção de terra maior a cerca de 4 quilômetros, que se acreditava ser patrulhada por nativos amigáveis. Mesmo ferido, ele partiu novamente com Tom. A natação durou mais de 6 horas. As ondas batiam neles, e cada abraçada de Kennedy agravava sua lesão nas costas. No meio, uma barcaça japonesa cruzou perto. Ambos ficaram imóveis com as cabeças mal acima da água até que ela passasse. Quando finalmente chegaram a Nauru, Kennedy esculpiu uma mensagem numa casca de coco usando sua faca. 11 vivos precisam de barco pequeno, Kennedy. Naquela noite, 2 nativos, Belko Gaza e Erônico Mana, os encontraram. A princípio cautelosos, sem saber se eram japoneses ou americanos. Kennedy, exausto, mas ainda vigilante, identificou-se e forneceu uma descrição do naufrágio. Os ilhéus ajudaram sob pena de execução se pegos ajudando os americanos. Eles esconderam Kennedy e Tom em um matagal costeiro. Depois partiram em canoa por águas inimigas. Remaram 6 horas até um posto aliado. A mensagem do coco foi a prova. O tenente Arthur Evans, observador costeiro, a recebeu e imediatamente autorizou o resgate. Na noite de 7 de agosto, os ilhéus voltaram com uma patrulha. Um a um, toda a tripulação de Kennedy foi evacuada em segurança. Eles tinham ficado isolados por 5 dias, sem água, sem armas e sem qualquer chance realista de sobrevivência. Porém, todos a bordo do PT-109 naquela noite sobreviveram porque seu comandante não cedeu ao mar. Quando Kennedy e sua tripulação retornaram à base aliada, sua sobrevivência foi vista como um milagre. Relatos indicavam que a chance de sobreviver a uma colisão com um destroyer japonês era nula. Suportar 5 dias sem suprimentos e coordenar um resgate sob a vigilância inimiga superava as expectativas militares padrões. O que mais sobressaiu foi a tenacidade de Kennedy. Mesmo ferido, nadou longas distâncias, frequentemente à noite, em águas com tubarões. Esses percursos somaram mais de 11 quilômetros. A equipe médica ficou impressionada. Ele permaneceu consciente e ainda liderou os outros. Oficiais de inteligência aliados foram informados de como um barco de madeira quase alterou o resultado de uma missão de comboio crucial. Embora o PT-109 não tenha afundado navios japoneses, o impacto do incidente foi muito além.
O Expresso de Tóquio mudou logo abordagens noturnas, e destroyers viajaram com velocidade reduzida perto de emboscadas. Isso permitiu aos submarinos e aviões americanos interceptar as rotas de abastecimento na região. As ações de Kennedy influenciaram o planejamento tático muito além do combate. O que mais impressionou oficiais foi que Kennedy priorizou a segurança de sua tripulação em cada passo. Ao ser questionado sobre por que nadou mesmo ferido, ele respondeu: "Eles estavam vivos." Isso significava que eu tinha um trabalho. Seu relatório não continha linguagem dramática. Não mencionava tubarões, incêndios ou nados angustiantes. A narrativa foi tão contida que seus superiores precisaram reunir a história real através de relatos de sobreviventes e locais. Kennedy foi elogiado por sua liderança e condecorado com a Medalha da Marinha. Para muitos que serviram com ele, seu maior feito não foi sobreviver, mas se recusar a deixar para trás qualquer homem sob seu comando nas águas do Pacífico. O resgate da tripulação do PT-109 rapidamente se espalhou na Marinha, mas o que mais impressionou os colegas foi a compostura de Kennedy. Os sobreviventes recordavam que ele jamais entrava em pânico, mesmo com chamas cercando os destroços, ou com o grupo na praia, sem água ou comida. Suas instruções eram sempre curtas, claras e focadas na sobrevivência. Quando um tripulante cedeu, Kennedy agachou-se ao seu lado e disse: "Se vivermos mais uma hora, lutaremos por mais uma hora. É só isso que fazemos." Essas palavras se tornaram a mentalidade de cada homem naquela ilha. Fuzileiros e marinheiros criam que a Guerra do Pacífico se definia por máquinas, navios, aviões e poder de fogo. Kennedy mostrou que a sobrevivência podia ser pura força de vontade humana, mesmo quando falhavam ferramentas e táticas. Seu barco de madeira tinha um sistema de torpedos com falha de quase 80%. Navegava pela Lua, sem radar. Sua força não provinha das armas, mas sim da recusa em abandonar seus homens, mesmo estando ferido. Anos depois, os ilhéus que o ajudaram recontavam a história de um oficial estrangeiro que nadava como um homem que carregava o mar nas costas, recusando-se a parar mesmo quando suas pernas cediam. Essa descrição se tornou parte do folclore local. Tropas americanas, ao passar pelas Ilhas Salomão, apontavam as praias onde Kennedy arrastou seus homens pela arrebentação. Chamavam-na de Ponta dos Sobreviventes. O campo de batalha no Pacífico forçava os homens além dos limites. A maioria que encarou desastres iguais não viveu para narrá-los. Kennedy e sua tripulação sobreviveram porque um oficial ignorou as adversidades, desafiou as premissas inimigas e confiou mais na determinação que nos meios. Numa guerra dominada por aço e fogo, foi a persistência que o salvou. O incidente PT-109 impactou bem além da sobrevivência de Kennedy e sua equipe. Analistas navais reavaliaram como unidades pequenas, pouco armadas, operariam contra forças mais fortes com táticas não convencionais. Comandantes acreditavam que só navios com blindagem e radar avançado influenciariam combates navais noturnos. A experiência de Kennedy mostrou que velocidade, discrição e iniciativa humana importam tanto. Um relatório indicou que navios inimigos temiam o indetectável, realçando que os frágeis barcos PT de madeira ofereciam imprevisibilidade estratégica. As tripulações foram incentivadas a se aproximar de formações inimigas e atacar com agressividade, em vez de apenas torpedear de longe. Manuais de treinamento foram atualizados com táticas de emboscada noturna, focando na observação humana, não no radar. Em círculos de inteligência, o PT-109 virou um estudo de caso de liderança em estresse extremo. Vários estudos focaram na responsabilidade de comando não cessar com a falha de equipamento. Kennedy não possuía rádio, instrumentos de navegação, nem armas eficazes após o naufrágio.
Mesmo assim, ele seguiu liderando por atos, não palavras. Psicólogos notaram como ações decisivas sob pressão evitam pânico em equipes pequenas. Kennedy dava tarefas a seus homens mesmo com poucas chances de êxito. Cada ação, seja nadar para buscar resgate ou racionar uma lata de frutas, reforçava o propósito e impedia a rendição ao medo. Anos mais tarde, sobre a colisão e resgate, Kennedy resumiu assim: "Foi involuntário. Afundaram meu barco." Essas 7 palavras mostravam que ele via sua sobrevivência não como heroísmo, mas como obrigação. Para sua equipe, a diferença era clara. Ele os manteve vivos em condições onde a sobrevivência não seria possível. Numa guerra medida por território e perdas, o resgate de 11 homens não mudou o rumo do Pacífico diretamente, mas demonstrou uma verdade que nenhum destroyer japonês poderia contestar naquele momento. A coragem, quando posta em prática sem hesitação, pode alterar o resultado de até mesmo uma luta sem esperança. O legado do incidente PT-109 foi mais que uma história de sobrevivência. Isso alterou o pensamento militar do Sekao Seiwa sobre liderança em combate extremo. Kennedy não tinha as armas mais fortes, a melhor posição, ou mesmo força física total, mas teve sucesso onde as probabilidades eram quase nulas. Suas ações mostraram que a determinação de um comandante mantinha a equipe unida, mesmo sem apoio tático. Analistas notaram que tripulações em acidentes similares não sobreviviam por 24 horas. Os homens de Kennedy duraram 5 dias porque ele se recusou a deixá-los acreditar que a morte era o fim. Cada decisão, nadar por suprimentos, buscar resgate, gravar a mensagem no coco, deu à sua tripulação um motivo para lutar. A vitória em Iwo Jima e o colapso das linhas de suprimento japonesas subsequentes marcaram o fim das forças imperiais no Pacífico. Contudo, entre histórias menores, as que mal chegavam aos jornais.